hora do Vascão da Gama, Breno Monsef. Fala, Zé, ontem que eu falei da renovação de contrato do Rafael Paiva, que vai ganhar um contrato novo, né, como técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, e também do goleiro Léo Jardim, que vai ganhar um contrato novo, já que o contrato dele atual vai até o fim do ano que vem. O Vasco se protege e valoriza o jogador. Outro que também entra nessa questão é o Pablo Verrete, artilheiro do Vasco no ano, e o contrato dele vai até o fim do ano que vem. E aí o Vasco busca estender esse vínculo para também valorizar o jogador, né? E é claro, se proteger de possíveis investidas de outras equipes, mesmo o Verrete sendo um cara já na reta final de carreira e falando que ele quer ficar no Rio de Janeiro, quer trabalhar no Vasco, né? Quer se aposentar depois de terminar o ciclo dele no Vasco da Gama. Então a gente vai acompanhar também a renovação do Verrete e a gente em breve vai trazer novas informações. Outro ponto importante, informação que a gente acredita ao portal GE. O Vasco fechou com uma empresa de consultoria para vender o potencial construtivo de São Januário. Eu falei sobre isso várias vezes, já expliquei isso aqui. A venda desse potencial construtivo vai possibilitar a reforma de São Januário. O Vasco espera levar R$500 bilhão. E o Pedrinho falou que tinha dado uma travada essa negociação. A gente tinha 2 interessados que não avançaram com a negociação. A gente espera então que isso avance agora com essa empresa de consultoria. Bom, projetando para esse final de semana, herança da 777, joguinho lá no Distrito Federal, né? A situação tá complicada por lá, né? Qualidade do ar. Enfim, Vasco tendo um compromisso dificílimo, mas ao mesmo tempo trazendo uma confiança pro seu torcedor, né, Vitor? O time tá jogando bem, tá competindo dentro ou fora de casa. Eu lamento essa transferência porque o Vasco é muito forte em São Januário, só tem uma derrota em São Januário na temporada, e foi aquele 4-0 pro Criciúma, que fez o Vasco chegar até aqui, porque foi esse 4-0 pro Criciúma que tirou o Ramon Dias do Vasco. E ali entrou o Rafael Paiva, conseguiu pontos importantes, classificou na Copa do Brasil, trouxeram o Boina, e aí depois deu errado também, e voltou o Paiva. Mas é esse 4-0 que faz o Vasco ser o que o Vasco é hoje. Um Vasco com um técnico valorizado, com renovação de contrato, com um salário mais alto, que entrou de vez pro mercado dos treinadores promissores do futebol brasileiro, e um goleiro seguro, que já foi convocado para a seleção brasileira e que merecidamente vai ter esse reajuste. Agora, o Palmeiras é o favorito, não dá pra não falarmos isso, né? O favorito do jogo é o Palmeiras, isso não significa que o Vasco não seja capaz de vencer. Favoritismo até, né, óbvio, porque só olha a tabela de classificação do campeonato. Se o jogo fosse em São Januário, eu apostaria num jogo mais igual. Ah, sim. O jogo num campo neutro. E ainda 50-50 a torcida, porque não é um jogo em Brasília com o estádio tomado de vascaínos. A divisão é 50-50. É como se fosse um clássico no Maracanã, virou um campo neutro. E aí no campo neutro vai favorecer muito mais o Palmeiras. Bom, agora a torcida do Vasco em Brasília também é absurda, né? É absurda, vai lotar a parte dela, com certeza. Mas a regra, na hora que o jogo foi vendido, é essa. Tem que vender 50% dos ingressos também pra torcida do Palmeiras. Você acha que hoje, dentro desse esquema do Rafael Paiva, existe sempre essa discussão de Coutinho e Payet, né? Não sei se o Coutinho tá pronto pra jogar os 90 minutos. Talvez ele jogue um pouquinho mais, um tempo completo, quem sabe. O Payet não vem jogando bem, a verdade é essa. Ele tem sentido falta do Matheus Cocão, mas o Matheus Cocão não vinha jogando bem. Também não. E foi sacado merecidamente do time para a entrada do Sforza. Mas as características do Sforza não se encaixam com as do Payet. O Vasco fica muito aberto, principalmente ali no meio campo. Vamos ver o que o Paiva tá planejando, de repente, algumas alterações. Bom, para domingo a gente não tem desfalques na equipe principal. A gente deve ter no ataque, mais uma vez, o Jean Davi começando como titular e o Verrete 100%, né? A grande dúvida era do Verrete nesse ataque do Vasco, já que ele teve uma gastroenterite, né? Um probleminha aí, vamos dizer, um probleminha estomacal, né? No intestino, uma gastroenterite, uma infecção. Jogou, inclusive, contra o Flamengo domingo passado com febre, mas se recuperou ao longo da semana. Está à disposição do técnico Rafael Paiva para jogar domingo, o artilheiro, o argentino Pablo Verrete. E ele, inclusive, é mais um que deve ter contrato renovado. O contrato do Verrete também vai até o final do ano que vem. E o Vasco espera renovar, vai avançar com essa negociação nos próximos dias com o Pablo Verrete. Vitor Costa, aquela semana que veio bem, né? A calhar, e o Vasco enfrenta agora o Palmeiras, grande jogo, sim, né? E fundamental ter o Verrete, né? Aproveitar todo o poderio ofensivo que o Vasco tem à disposição, com o Coutinho de volta, com o Payet tentando reencontrar o bom futebol, tem bastante tempo que ele não joga bem. O jogo é onde mesmo? O jogo é em Brasília. Preocupação com relação ao clima. Cariacica. Meio, tá? Caiu em Cariacica o Vascão. Que complica. Que complica. Não sei em Brasília, o Vasco faz o quê? Não sei.
Eu não sei como é que tá a situação lá do clima em Brasília, mas não tá legal, né? Tá seco. E... Lembrando que o Vasco deve ganhar cerca de 1 milhão. Pelo que eu apurei, 1 milhão. O Vasco já ganhou antecipadamente, porque o jogo foi vendido, né? Não era pra ter sido vendido também, né? Não era, mas não foi a gestão atual que fez isso. E outra coisa, o Estevão não deve jogar, né? Sentiu lesão. É, verdade. Muito provavelmente tá fora do jogo. É um reforço pro Vasco, né? Mas ainda assim, gente, o time do Palmeiras é muito bom. O Vasco perdeu o fator casa. Vai ter trabalho se quiser ganhar esse jogo. Agora, o Vasco hoje traz uma confiança de que é capaz de competir em qualquer partida, né? Você lembra como é que foi o jogo do turno? Vamos ver como está o gramadinho em Brasília, hein? Disseram que tá melhor. Tá melhor. Eu vi o Luiz Carlos Júnior falando. Luiz Carlos Júnior é de Brasília, né? Isso. Ele falou em alguma transmissão recentemente que o gramado de... Luiz Carlos Júnior, que o gramado de Brasília foi trocado e a expectativa é que para essa sequência de jogos Qual lá no foi o Mané último Garrincha, jogo lá? Que a gente lembra, assim, Flamengo e Criciúma. Foi Aquele do pênalti com as duas bolas. Horrível gramado. O gramado tava realmente lamentável. Quê? Pênalti com as duas bolas. Tinha duas bolas em campo, chutaram a bola na outra. O cara fez uma tacada de sinuca. O gramado de São Januário é tapete. Ele visualmente não é tão bonito, mas ele é perfeito pra jogar bola. Então, se o gramado não tiver bom, é um outro problema também pro Vasco. O Palmeiras é melhor que o Vasco, não dá pra negar. Não dá pra negar isso. Mas o Vasco hoje ele é capaz de competir. É um time que, se no primeiro turno enfrentou o Palmeiras e foi incapaz de chutar no gol do Palmeiras, o Léo Jardim foi o melhor em campo, fazendo 300 defesas, vinha de um 6-1 pro Flamengo. Dessa vez o Vasco vem de um empate heróico, vem com o primeiro gol do Felipe Coutinho. No Palmeiras é favorito, muito bom. mas o Vasco hoje é um time capaz de competir.